Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje iremos falar um pouquinho a respeito dos números primos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Números primos são os números naturais que possuem apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Então, dentro do conjunto dos números naturais, os números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Portanto, o 2 é um número primo. O 11 também tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, no caso, o 1 e o próprio 11. Portanto, o 11 também é um número primo. Agora, o 10 tem os seguintes divisores, 1, 2, 5 e 10. Então, o 10 ele tem quatro divisores. Portanto, o 10 não é um número primo. Então, nos números naturais, números primos possuem apenas dois divisores. E dentro dos números inteiros, o que vai ser a definição de número primo? Então, um número inteiro A é chamado de número primo, C e somente C, satisfaz as seguintes condições. Então, esse A ele não pode ser 0, nem 1 e nem menos 1. E os divisores de A vão ser quem? O 1, o menos 1, o A e o menos A. Como nós estamos nos números inteiros, esses divisores eles podem ser positivos ou negativos. Logo, os números primos eles vão ter quatro divisores. O 1 e ele mesmo, porém também pode ser o menos 1 e o oposto ao número. Então, para a gente ver se ficou claro, olha só. O 23 é primo, pois os seus únicos divisores são 1, menos 1, 23 e menos 23. Já o 9 não é primo, pois os seus divisores são 1, menos 1, 3, menos 3, 9, menos 9. Ou seja, tem mais de 4 divisores, no caso, divisores inteiros. Estamos falando aqui de números positivos e números negativos. Os números que têm mais de 4 divisores inteiros são chamados números compostos. Então, quais seriam os primeiros números primos? Então, temos aqui o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31 e 37. Nós temos aqui, então, os 12 primeiros números primos. E é muito interessante conhecer esses 12 primeiros números, beleza? Agora, como que eu faço para descobrir se o número é primo ou não? Então, nós vamos ver agora como que eu faço para verificar se um número é primo. Para saber se um número é primo, dividimos esse número pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, etc., até que tenhamos ou uma divisão exata, tá? O que seria uma divisão exata? Uma divisão com o resto zero, e neste caso o número não é primo, porque se a divisão é exata, se a divisão tem resto zero, nós encontramos um outro divisor para o número, além do 1 e do próprio número. Se eu não encontrar a divisão exata, eu vou encontrar uma divisão com quociente menor que o divisor. E o resto, claro, diferente de zero. Neste caso, o número será primo. Então, para ficar claro aqui para a gente, nós vamos pegar o número e dividir por essa sequência de números primos, até encontrar uma divisão exata, ou seja, resto zero. Nesse caso, o número não é primo. E se a divisão não for exata, a partir do momento que eu conseguir encontrar um quociente menor que o divisor, eu posso garantir que esse número é primo. E, para fazer essa verificação, nós temos aqui dois exemplos. Então, exemplo 1. Verificar se o número 161 é primo. Então, vamos começar aqui. Ó. A gente vai pegar o 161, iremos dividir pela sequência de números primos. Bom, 161 eu sei que não dá para dividir por 2, porque é um número ímpar. Então, nem vou perder tempo dividindo por 2. Agora, 161 dá para dividir por 3? Bom, eu tenho certeza que também não é possível dividir por 3. Por quê? A soma dos algarismos aqui resulta em 8. E 8
não dá para dividir por 3, então também não vou perder tempo dividindo por 3. 161 dá para dividir por 5? Também não, porque não termina nem em 0 e nem em 5. Então também não vou perder tempo dividindo. Então agora eu vou dividir 161 por 7. Então vamos lá, vamos dividir. 16 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. E sobra 2. Para continuar a conta abaixo, 1. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 7, 21. E sobra nada. Olha só, divisão exata. Se a divisão é exata, nós já podemos garantir que 161 não é primo. Por quê? Porque além do 161 ser possível dividir ele por 1 e por ele mesmo, também dá para dividir por 7, porque o resto é 0. Também daria para dividir por 23 e o resto também seria 0. Logo, 161 não é um número primo. Segundo exemplo, nós queremos verificar se o 113 é primo. Então, a gente vai usar o mesmo processo. 113, a gente vai dividir pela sequência de números primos. 113 não dá para dividir por 2, porque é ímpar. 113 não dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos resulta em 5, e 5 não dá por 3. Também não dá para dividir por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5, então a gente vai testar por 7. 11 dividido por 7, 1. 1 vezes 7, 7, sobra 4. Abaixo 3. 43 por 7, 6. 6 vezes 7, 42. E sobra 1. A divisão não foi exata e o quociente ele não é menor que o divisor. Então, eu não tenho garantia nenhuma se ele é primo ou não. Tá? Então, a gente vai continuar. Vamos pegar agora o 113 e dividir pelo próximo número primo, quem vem depois do 7, o 11. Então, dividindo 11 por 11, 1. 1 vezes 11, 11, sobra nada. Abaixo 3, abaixou tem que dividir. 3 dividido por 11 não dá, se não dá, dá 0 e sobra 3. Então, a divisão não foi exata, porque sobrou 3, só que o quociente ele é menor que o divisor. Então, agora eu posso garantir, o 113 é primo. Porque nenhuma divisão foi exata e eu encontrei aqui um quociente menor que o divisor. Beleza? E para finalizar essa nossa videoaula, uma pequena curiosidade. Números primos entre si. Dois números são chamados primos entre si, C e somente C. O MDC entre eles foi igual a 1. Então, exemplos. O 12 e o 25 são primos entre si, porque o maior divisor comum entre eles é o número 1. Né? Lembrando que 1 é divisor de todos os números. Menos 10 e 27 também são primos entre si, porque o maior divisor entre eles é o número 1. Já o 6 e o 15, eles não são primos entre si. Por que não? Porque 6 e 15 têm o 3 como divisor comum. Então, eles não são primos entre si, pois o MDC entre eles é o 3. Dá para dividir 6 por 3 e 15 também dá para dividir por 3. Essa foi a nossa aulinha aí de números primos. E se você quiser um material para poder estudar, é só pegar ele na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço e até a próxima.